Olá pessoal, meu nome é Bruno, eu sou tutor de vocês nessa disciplina de Administração de Conflitos Socioambientais e como já apresentou o Alan e também o professor Ronaldo, eu estou aqui para fazer a aula, nossa videoaula número 2, ressaltando, como também já falou o professor Lobão, que as videoaulas elas só são um apoio para vocês acessarem o conteúdo que está na aula disponibilizada para vocês no material. Nesse caso agora, a aula 2. Como você já deve ter percebido, o nosso curso eles tem uma pegada muito de questionamento. Então, a gente já começa a aula 2 fazendo a pergunta, né? Todos os conflitos são tratáveis? Há conflitos intratáveis? Ou seja, essa proposta que nós trazemos para vocês é uma proposta de enquadramento conceitual, não é? De como a gente pode acessar os conflitos, né, que nós estamos propondo quanto casos e que vocês se deparam no dia a dia. Esse tipo de ferramental teórico que nós chamamos, eles servem para ajudar a entender uma problemática social, não é? E também ajudar a gente a melhor administrar, no caso desses conflitos. Bom, pelo menos é isso que nós propomos com a aula. Bom, central para entender essa questão da tratabilidade e intratabilidade também é a conceituação de remediar, né, de remediação de conflitos. É um tipo de abordagem que não encara o conflito como totalmente negativo e que tem que ser extirpado da ordem social, né? Como o professor Lobão ressaltou na videoaula 1 e também a apostila apresenta, você pode encarar o conflito de uma outra maneira, né? Você pode encarar o conflito como constitutivo da sociedade e também como constitutivo de ordem, né? A ordem e as regulamentações, eles também vêm do tecido social a partir destes conflitos. Então, a tratabilidade e a intratabilidade de conflitos está diretamente ligada à ideia de você poder remediar os conflitos, que a gente pode também traduzir, ou pode tentar, estamos propondo, como uma questão de você administrar estes conflitos. Você pode tratá-los. Então, essa tratabilidade e intratabilidade, ela é um modelo analítico, uma forma como a gente vai olhar, né, a realidade, vai olhar, não a realidade, mas os casos que nós vamos apresentar para tentar enquadrar eles dessa maneira. Mas qual é o objetivo de fazer isso? A proposta de fazer isso é uma proposta de tentar entender melhor como esses conflitos se dão e essa resistência a ele de resolução, principalmente se tratando desses conflitos socioambientais, porque já logo no começo da apostila, como vocês podem ver, a gente já aproxima esses conflitos socioambientais dos conflitos intratáveis. Antes de continuar sobre os conflitos intratáveis e os conflitos tratáveis, é bom a gente recuar um pouco, né, e voltar ao tema central da nossa aula, que é o tema central da nossa aula, são os conflitos socioambientais. Durante os outros cursos, as outras disciplinas que demos nos outros períodos, os alunos tiveram muita dificuldade, né, em poder separar o que são os conflitos socioambientais dos conflitos ambientais. É bom a gente sempre ressaltar que os conflitos socioambientais são conflitos e que a noção de meio ambiente envolve diretamente, afeta diretamente algumas comunidades ou uma sociedade ou uma localidade como um todo. Muitos desses casos que vão ser apresentados de conflitos socioambientais, eles dizem respeito a áreas de unidade de conservação, né? Então, como vocês sabem, as unidades de conservação no Brasil, pela lei do SNUC, uma lei federal, unidades de conservação são divididas em unidades de conservação de proteção integral e de desenvolvimento sustentável. Muitas das vezes, na área de proteção integral, nós temos muitos conflitos com sociedades, comunidades, povos preteritamente estabelecidos, moradores, usuários dos recursos naturais naquela localidade. E um dos conflitos mais recorrentes para essas áreas é o conflito em relação à permanência e do uso dos recursos naturais renováveis. Então, vamos apresentar ao longo desse curso bastante desses casos, onde nós teremos comunidades, populações, parte da sociedade sendo afetada diretamente por uma preservação ambiental. Lembrando que essa área de preservação ambiental também é escolhida pela sociedade, através de decreto ou através de projeto legislativo, uma área que vai ser protegida. Às vezes há uma invisibilidade de certas comunidades em certas localidades e elas acabam ficando dentro de unidades de conservação, mesmo morando anteriormente na localidade.
Nas últimas turmas também tivemos muita dúvida sobre essa diferenciação sobre a tratabilidade e a intratabilidade de conflitos, dos conflitos no geral, não somente os socioambientais. Em relação a isso, é importante a gente ter em mente, né, que o conflito tratável, como apresenta a apostila, ele tem normalmente um começo, meio e fim, de forma grosseira, né? Vocês vão lá, vão acessar, vocês vão ver que tem vários conceitos sendo utilizados, como os conceitos de trama social, do Victor Tanner, como a proposta de entendimento desses conceitos, algumas etapas, como um conflito tratável pode ocorrer, mas, em linhas gerais, resumidamente, ele tem começo, meio e fim, principalmente o fim, né? Ele se resolve. O que não significa dizer em todos os casos, principalmente nos casos brasileiros, que a resolução judicial, uma resolução quando você tem uma sentença judicial, o conflito ele cesse no âmago social. Mas o que temos que aprender de forma resumida, podemos colocar de forma resumida, é que ele tem um começo, meio e fim. Eu peço para vocês lerem com atenção a parte da tratabilidade, para vocês entenderem os conceitos que estão sendo propostos, né? Ou os conceitos que foram propostos por outros pensadores, sociólogos, antropólogos, inclusive juristas, para poder fazer um enquadramento e entender de onde vêm as regras, de onde vêm os conflitos e como é que é feita essa intermediação para restabelecer uma ordem. No caso dos conflitos intratáveis, é muito recorrente os alunos durante as provas, ADs, APs e durante a plataforma também, nessa aula, apresentarem uma conceituação de que são conflitos que não se resolvem. Bom, essa premissa é verdadeira, são conflitos que tendem a resistir à resolução, mas não é somente isso. A gente está se indagando, né, no caso específico dos conflitos socioambientais, o porquê que os conflitos socioambientais, esse tipo de conflito, ele tende a resistir à resolução. Então, de forma resumida, a intratabilidade e os conflitos intratáveis, eles estão muito ligados a distintos sensos em que a lide pode ter. Como a gente apresentou na aula número 1, o conflito do caso da Marina, vemos ali que temos visões diferentes sobre o mesmo processo, sobre o mesmo problema. Para esses diversos atores, não fica claro qual é o sentido daquele local. Para que serve a Marina? A Marina ela está dentro de uma área de reserva, ela está em uma questão da prefeitura, onde é que fica? Né? Então, as próprias instituições governamentais, né, e as instituições ligadas ao judiciário, elas têm um tipo de visão diferente sobre o problema. Assim, o sentido sobre aquele espaço ele é múltiplo e é complicado ter um acordo sobre qual é a questão central. Esse tipo de problema, esse tipo de multiplicidade de sentidos sobre o meio ambiente, ele é muito comum e é isso que leva, na maioria das vezes, uma intratabilidade de conflitos socioambientais. Então, você tem uma visão distinta de meio ambiente e de acesso aos recursos naturais. E aí existe também uma disputa, né, sobre quem pode e quem não pode acessar e qual é o tipo de acesso que as pessoas podem ter. Ao longo do curso, a gente vai apresentar vários exemplos de conflitos socioambientais e dessas questões, e é interessante vocês sempre terem essa chave da multiplicidade de sentidos, né, em que essa lide pode ter. E aí vamos ver também que ao longo do processo há uma mutabilidade, né, do sentido, não do sentido da natureza, mas do sentido da própria lide. E também isso é um dificultador para a resolução. É um dos motivos da resistência à resolução e um dos motivos de nós propormos, né, que os conflitos socioambientais sejam enquadrados como os conflitos intratáveis. Bom, tendo isso em mente, esses pequenos apontamentos que eu fiz, eu acho que agora vocês vão conseguir, né, acessar a leitura do material da aula 2 de uma forma mais centrada, mais conduzida para algumas questões que nós chamaremos a atenção ao longo do curso e também questões que estarão dentro de AD e AP, dentro das nossas avaliações. Então, eu desejo a todos uma boa leitura do material e que vocês aproveitem ao máximo e até a próxima.